Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, a Mãe Santíssima Virgem Maria, para sempre seja louvado. Boa noite a todo mundo que está acompanhando. Hoje é o 23º dia da Quaresma e nós vamos ler agora o capítulo 23 do Êxodo. E só para acrescentar um pouco como Deus está ensinando o conhecimento da lei para as pessoas, é pelo conhecimento de Deus que nós chegamos a Deus. Por isso que eu coloquei aqui alguns livros da Santa Igreja, né? Que ensina, né? Porque eu sou católico, a história da Igreja. Do mesmo jeito que Deus, quando aconteceu essas coisas, pediu para que o povo israelita dissesse para os seus filhos como foi os acontecimentos anteriores, para a gente falar bem da história da Igreja, a gente tem que conhecer ela, né? Porque a gente é católico, o que aconteceu depois que Jesus deixou os apóstolos. Então tudo isso é conhecimento da fé. E eu coloquei esses livros, só que a cruz de Cristo está aqui ainda, né? Abençoada. E a imagem da Virgem Maria também está aqui. Para não pensar que eu coloquei os livros no lugar da imagem, né? E também, se alguém pensar, também não estou vendendo o livro, não estou nem ganhando. Bem que podia ser bom, né? Se vendesse, mas o melhor é conseguir a graça. Conseguir não. Receber a graça de Deus, que é gratuita, né? Então, o material é uma coisa, né? E o espiritual nunca termina, né? Então vamos começar a rezar, né? O livro do Êxodo, que a palavra de Deus a gente reza, né? A gente não somente estuda, mas a gente reza. Senhor, que tudo para vós comece, tudo em vós termine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O exercício da justiça. Não espalhes boatos falsos, nem colabores com o ímpio, como testemunha injusta. Deus já está falando, né? Não seguirás a maioria para fazer o mal. Em processo, não deponhas inclinando-te pela maioria e violando o direito. Não favoreças nem mesmo a um pobre no processo. Então Deus está falando aqui para a gente nunca afastar da verdade, nem por causa da maioria e nem colaborar com uma testemunha injusta. Não seguir pela maioria para fazer o mal e também não deponhar de acordo com o que a maioria diz, violando o que é direito, mas sempre fazendo o que é certo. E não favorecerá nem mesmo o pobre, nem aquele mais coitado. Se for errado, for mentira, não é para favorecer isso, porque isso vai contra a verdade e a justiça, né? Justiça é dar a cada um o que é de direito. Então, se o pobre está pedindo alguma coisa que não é direito dele, por que você vai fazer? Então é processo de justiça. E o mal ainda não é para nem fazer, né? Versículo 4. Se encontrares extraviados o boi ou o jumento do teu inimigo, faze-o retornar a ele. Então aqui Deus falando, né? Se você encontrar alguma coisa que é do teu inimigo, não é para você fazer o mal, você vai devolver para ele, mesmo que seja seu inimigo. Se vires o jumento de teu inimigo caído ao peso da carga, não o deixe no abandono, ajude a descarregá-lo. Então Deus está ensinando a gente não fazer o que é mal, né? Versículo 6. Não violes o direito do pobre em seu processo. Então, para não violar o direito do pobre. Afasta-te de causas mentirosas. Outro ponto. Não mates o inocente e o justo, porque não vou absolver o culpado. Versículo 8. Não aceite suborno, pois o suborno cega os que têm olhos abertos e perverte as palavras dos justos. Não oprimas o estrangeiro, vós sabeis o que é ser estrangeiro, pois fostes estrangeiro no Egito. Então Deus fala duas coisas. Do estrangeiro, né? Ele fala para não oprimir, porque eles também foram estrangeiros, então eles sabem o que é isso.
e para não aceitar suborno, porque o suborno cega aquele que tem olhos abertos. Então, quem enxerga por causa do suborno deixa de enxergar e perverte as palavras dos justos. Então, o justo que falava tudo certo, por causa do suborno, ele vai começar a mentir, porque ele está preso pelo laço de mentira, que é o suborno. Então, em vez de receber o que é honesto e viver uma vida reta, ele fica preso numa mentira. Então, é que eu estou demorando para entender essa parte, que cega os que têm olhos abertos. Isso aqui que eu não estava entendendo muito bem, né? Então, o suborno faz isso. Não aceite suborno. Leis religiosas agora. Versículo 10. Durante 6 anos semearás a terra, e recolherás os produtos. No 7º ano, porém, deixarás de colher e cultivar a terra, para que se alimentem os pobres do teu povo, e o resto comam os animais do campo. O mesmo farás com a vinha e a oliveira. Então, está falando que 6 anos é para a agricultura, e 1 ano é para deixar para que os animais e aqueles que mais pobres, né, que não trabalham aqui, não sei como é que é naquela época, para que eles comam também. 6 dias trabalharás e no 7º descansarás, para que descanse também o boi, o jumento, filho de teu escravo, o estrangeiro, possam tomar fôlego. Então esse 1 dia de trabalho é para o povo descansar, senão você fica trabalhando eternamente. Aí você morre de tanto trabalhar. Então Deus está falando, 6 dias trabalha e no 7º descansa. Do mesmo jeito que Deus ensinou lá no Gênesis, né? Que Deus, em 6 dias, ele criou o mundo e no 7º ele descansou, né? Apesar que lá ele descansou não porque ele estava cansado, né? Mas ele descansou para nos ensinar que no 7º deve descansar, certo? Então a gente tem que ver o porquê que Deus faz as coisas, né? Não é porque lá no Gênesis, Deus não cansa, então ele não descansou. Não, Deus falou que fez assim porque ele quis nos ensinar. Amém? Então é entender o porquê que Deus fez cada coisa, não julgar que Deus, então Deus é assim, então não fez. Amém? Só Deus pode explicar as obras dele, né? E aqui é os mandamentos do próprio Deus ensinando a Moisés. Versículo 13. Guardai tudo o que vos disse, não invocareis o nome de outros deuses, que o seu nome não se ouça em tua boca. Então está falando para não nem pronunciar o nome de outros deuses. O único Deus é Javé, eu sou, né? Eu sou aquele que sou. Esse é o nome de Deus. O Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Aí o versículo 14. Farás 3 festas com romaria por ano, em minha honra. Então, por ano em honra a Deus, tem 3 festas. Os judeus hoje em dia ainda praticam essas festas, né? O povo judeu hoje. Lembrando que o catolicismo é o completar do judaísmo, né? Aquilo que faltava, Jesus veio completar. Então, o catolicismo é a plenitude da religião dos judeus. E aqui ainda não é judeu. Aí, ó. Guardarás a festa dos ázimos, comendo pães sem fermento durante 7 dias. É a festa que a gente viu da libertação. Como te mandei no tempo marcado no mês de Abibe, pois nesse mês saíste do Egito, mas ninguém compareça diante de mim de mãos vazias. Guardarás também a festa da ceifa dos primeiros frutos de teu trabalho, do que tiveres semeado em teu campo, e a festa da colheita no fim do ano, quando tiveres recolhido do campo o fruto dos teus trabalhos. 3 vezes ao ano todo homem comparecerá diante do Senhor. Então é 3 festas, né? A primeira da libertação com os ázimos, depois a da entrega dos primeiros frutos da colheita, depois a do final da colheita, para agradecer. Então aqui é a festa da colheita, a festa dos pães ázimos e o outro, eu não achei o nome aqui, mas ninguém comparece diante de Deus. Dos primeiros frutos, festa dos primeiros frutos. Versículo 18. Não ofereças o sangue do meu sacrifício juntamente com o pão fermentado, nem deixarás a gordura de minhas festas para o dia seguinte. Levarás à casa do Senhor teu Deus os primeiros frutos do teu solo, e não cozinharás o cabrito nem o leite de sua mãe,
Isso aqui Deus fala lá antes também que a gente estava lendo. Então, são regras religiosas no culto religioso a Deus, o que deve fazer. Deus ensinando. Então aqui a gente vê que a religião, né, foi Deus que educa o seu povo para fazer. Não é o homem que inventa uma religião. Então por isso que a única religião é a que é dada por Deus, para a gente viver. E religião é religar com Deus. Então é Deus que mostra de que maneira nós nos ligamos a Ele. Por isso que a gente fala assim que não existe, né, seguir a Deus sem religião, porque seguir a Deus é religião também. É religião, né? Amém. Versículo 20. Admoestações e promessas. Mandarei um anjo à tua frente para que te guarde pelo caminho. Introduza no lugar que eu preparei. Respeite-o e ouve a sua voz. Não lhe sejas rebelde. Ele não suportará vossas transgressões, pois nele está o meu nome. Mas se de fato ouvires sua voz e fizerdes tudo o que te disser, eu serei o inimigo dos teus inimigos e adversário de teus adversários. Então Deus falando aqui que vai enviar um anjo para obedecer o que ele fala, que o nome de Deus está com ele, e para escutar. Se vocês escutarem e viverem, ele será inimigo dos teus inimigos. Então Deus, ele dá uma promessa, dá uma proteção, mas ele pede que a gente viva com Deus. Então é a proteção se seguirmos o caminho de Deus, certo? Se não seguirmos, nós mesmos colhemos as nossas consequências, né? 23. Quando o anjo marchar na tua frente e te introduzir na terra dos amorreus, hititas, ferezeus, cananeus, heveus e jebuseus, e eu os exterminar, não adorará os seus deuses, nem lhes prestará culto, imitando seus costumes. Ao contrário, derrubarás e quebrarás as suas estelas. Servirás ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará teu pão e tua água, e afastará do teu meio as enfermidades. Então aqui está falando, né, para quando eles derrotavam o povo que tinha outros deuses, né, que é Deus que derrotou, era para destruir todos os templos, né, de outros deuses, não era para servir. Então, hoje em dia acontece muito isso, né? Ah, mas é o Deus dele lá, né? Só que não existe. Né? Desculpa falar, né? Mas o meu existe. Um Deus existe. Porque um tem que ter criado tudo, né? Senão nada existe. Então, mas continuar, né? Porque senão a gente vai querer entender a lógica, né? Não, mas como que fez, né? Fez, mas a gente não entende como, mas a gente sabe que foi feito, né? Porque a gente não pode reproduzir. Então, por isso a gente não entende. Essa é a parte da fé, né? Eu sei que existo, mas eu não sei como foi feito. Então, às vezes, porque eu não sei como foi feito, eu deixo de acreditar mesmo vendo. Então, é uma coisa assim de a gente, né, querer ter a resposta e querer fazer as coisas. E o que a gente não consegue, a gente prefere deixar para lá. É do ser humano mesmo, querer ser Deus. Gênesis 3. Enviarei à tua frente o meu terror, e confundirei todos os povos aonde chegares, e farei que todos os inimigos te voltem as costas. Na tua frente enviarei vespas ferozes, que porão em fuga os heveus, os cananeus, os hititas. Não expulsarei em um só ano, para que a terra não fique deserta, e não se multipliquem contra ti os animais ferozes. Então, 29, lembrando que isso aqui está no começo do mundo. Então, ó, aí Deus falando aqui, né? Se ele eliminar todos os inimigos de Israel, os animais vão se multiplicar e vão ficar muito maior que eles, e eles não vão conseguir combater. Então, Deus falou que não vai ser em um ano que vai eliminar os inimigos, né? Vai fazer em um tempo e não vai deixar todos, porque senão os animais vão devorar vocês. Então, tudo segue uma ordem natural. Deus, a gente não é um quebra-cabeça brincado de Deus, que Deus pega a gente e coloca. Não. Deus nos criou e Ele deixa a gente andar, só que Deus sabe o andamento de todas as coisas. Então a gente tem liberdade de viver. Então é muito errado a gente pensar que o milagre, né, é só quando Deus faz alguma coisa que não é possível, não é naturalmente possível, né? Mas Deus faz o milagre para Ele mostrar que Ele tem poder sobre essas coisas. E para que Ele mostrando, a gente crê que Ele é Deus,
e crendo nele a gente volte para ele e salve a nossa alma. E essa parte de salvar está todo no desígnio da salvação, né? Porque hoje, se a gente não tem Deus, a gente está condenado. Então a gente primeiro precisa entender por que estamos condenados para precisar de um Salvador. Hoje em dia a gente pensa, não aceita muito Jesus porque a gente acha que a gente já está salvo. Não é assim. A gente precisa de Jesus para ser salvo, porque todos já estão condenados, né? Então precisa-se do Salvador. Então, a partir desse pensamento a gente começa a acreditar, mas não é nada teórico, tem que ter uma experiência viva para saber disso, né? Igual falar do sabor da laranja, né? Se você não experimentar, você nunca vai saber o que é. Posso falar aqui dias e dias. E Deus dá para experienciar Deus. Porque lá no Salmo está disso, ele é um Deus que se deixa encontrar. Versículo 30, eu os expulsarei aos poucos, até que cresças e tome posse do país. Fixarei teus limites desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o rio, pois eu entregarei em tuas mãos os habitantes deste país, para que saibas deste país, para que os expulses de tua presença. Não farás aliança com eles, nem com seus deuses. Então são inimigos. Não devem morar em teu país. Do contrário, te faria pecar contra mim. Servirias aos seus deuses, e isso seria uma armadilha para ti. Então Deus não queria que o povo fizesse amizade, porque o outro povo ia fazer eles abandonar Deus. Então Deus falou, não terás aliança, porque eles não se converterão. Então, e é muito bonito você viver o processo que Deus fala, ó, vai acontecer em um ano, vai acontecer em tanto tempo, vocês têm que viver assim para que tudo dê certo. Então, Deus já tem um plano já de salvação para as pessoas. E disse, se seguires esse caminho, eu os salvarei. Então a gente perde a salvação porque a gente não caminha com Deus, né? A gente não escuta os caminhos dele. Amém? E uma solução, né? Depois Deus sempre dá a solução, né? Igual o povo que ficou escravo, quando eles rezaram, Deus enviou Moisés. E aí, com Moisés, né, Deus libertou o povo. Ele chamou um líder para falar em nome dele. Então hoje, né, e pedir pelo Espírito Santo conduzir a nossa oração do coração. Então que o Espírito Santo falar no seu coração seja a sua oração. Pela intercessão de Maria, a gente pede para o Espírito Santo conduzir a oração, porque às vezes eu fico falando muito aqui assim. Então deixar o Espírito Santo conduzir a oração. Ficar uns minutos em silêncio e deixar Deus tocar no seu coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite. E lembrei daquela pregação da mulher pega em flagrante adultério, foi perdoada por Jesus, né? Ao silêncio, cada um foi lembrando dos seus pecados. E aquela mulher que estava sendo apedrejada e julgada para ser morta, né? Não foi pela condenação dos outros, mas pela libertação de Jesus, ela foi perdoada. Aí Jesus disse, vai e não peques mais. Salve Maria.